Bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em seu coração. Nós falamos muito sobre justiça, principalmente nos dias atuais, quando vemos tanta injustiça sendo praticada. E há alguma coisa que a gente fica pensando todos os dias: por que o ser humano não se aprimora na prática da justiça? Por que ele se corrompe com tanta facilidade? Tudo isso acontece por causa do pecado. O pecado contaminou o ser humano e trouxe todas essas maldades que nós vemos e também os atos de injustiça, os quais estão ligados à corrupção, à própria imoralidade do indivíduo que a pratica. E nós, pensando na justiça do mundo, quando pensamos na justiça do mundo, nós não ficamos com certeza de que ela vai acontecer. Sempre pensamos, vai haver injustiça. As pessoas não praticam a justiça como deveria. Mas a palavra de Deus nos fala de uma justiça que procede do coração de Deus, a qual pode aperfeiçoar o homem e levá-lo à prática da justiça. Quando nós entendemos a palavra do Senhor e nós a colocamos no coração, esta mesma palavra nos impulsiona a atos de justiça. A justiça, portanto, não é só dar ao próximo aquilo que é dele, como algumas pessoas pensam, o direito da pessoa, é o meu direito, eu vou fazer justiça, vou te dar o seu direito. Mas a justiça está ligada também a outros princípios, como princípios morais, princípios éticos, princípios religiosos, princípios cívicos, os quais nos ligam no dia a dia na sociedade. Todos nós temos que ter um senso de justiça. E para agirmos assim, ser justo não é simplesmente você julgar com o seu pensamento, com o seu coração. Ser justo, portanto, é não cometer nenhuma maldade. Imagine só, você está falando da injustiça do seu próximo e o acusa de uma forma absurda. Você não está praticando justiça. Então, justiça é não praticar maldade. Então, não seja maldoso, não seja malicioso. Não julgue o seu próximo, não denigre a imagem dele, porque isso não é um ato de justiça. Deixe que os seus atos o condenem. Não há necessidade de você fazer isso. Portanto, ser justo é não cometer nenhuma maldade. Ser justo também é agir de acordo com a vontade de Deus. Então você precisa se voltar para a palavra de Deus, aprender com Ele o que Ele ensina sobre justiça e o que é perfeito, o que é bom, e assim você vai ter como padronizar a sua maneira de agir, de pensar, de falar, de proceder no geral, até mesmo no trato com as pessoas que estão ao seu redor. Então, guardando bem, agir de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a sua vontade. Também ser ou praticar a justiça é respeitar os fracos, os oprimidos, os pobres, não menosprezá-lo, não criticá-lo, não desvalorizá-lo, não fazer com que eles fiquem à margem da sua vida, mas aproximá-los do seu coração e procurar ajudá-los nas suas dificuldades, nas suas adversidades. Não é uma coisa simples de se fazer, porque muitas das vezes a pessoa mais simples, a pessoa mais pobre, você nem olha para ela, nem preocupa com ela, e achando que isso é simplesmente um modo de vida. Não é, é um ato de injustiça. Você deve dar atenção e mostrar o quão preciosa esta pessoa é aos olhos de Deus, porque por ela também Jesus morreu. Deus não despreza o simples, nem o fraco e nem o oprimido, mas Ele está pronto para abençoar a todos de acordo com a necessidade que eles têm. E quem os sustenta é o próprio Deus, com seu poder.
Bom, praticar a justiça é amar ao próximo. Então aqui nós estamos chegando ao ápice de todos os atos de justiça. Quando você ama o seu próximo, você está mostrando: eu verdadeiramente tenho um senso de justiça semelhante ao senso de justiça de Deus. Porque Deus ama o pecador. Ele não ama o pecado que a pessoa pratica. Deus está sempre pronto a perdoar. Qualquer pessoa que se volta para Ele e pede perdão, Ele está pronto para perdoar. Ele não faz acepção de pessoas. Para Deus, essas palavras que hoje são muito usadas, de homofobia ou qualquer outro sentido, isso não entra no vocabulário de Deus. Ele não procede dessa maneira. Ele dá oportunidade a todos para que se arrependam dos seus pecados e se voltem para Ele. E quando a pessoa faz isso, Ele recebe com amor e assim Ele o toma como filho. Meu querido, seja valoroso no seu senso de justiça e procure se autocorrigir. Critique a você mesmo. Quando você se critica nas suas ações, você esquece a vida do seu próximo e tem mais sensibilidade para amá-lo e compreendê-lo em suas falhas. Amém? Vamos orar. Pai eterno, faça-nos com que compreendamos que para sermos justos precisamos amar, precisamos perdoar, precisamos olhar pelos fracos, pelos oprimidos. Não podemos julgar nem condenar ninguém e muito menos difamar, Senhor, que são atos próprios da injustiça. Que o Senhor seja misericordioso para conosco e nos ajude em nossa missão. Em nome do Senhor Jesus. Amém.